Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é cuidados paliativos. Para começar essa conversa com o Dr. André Felipe Junqueira dos Santos, que é da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas e um dos integrantes do programa de cuidados paliativos do hospital, eu vou tomar emprestado um texto do professor e doutor, diretor do Atenção à Saúde do HC, professor Antônio Pazin Filho, que diz o seguinte: as novas tecnologias que prolongam a vida do paciente criaram a falsa ilusão de que o médico deve sempre curar o paciente, e todos os profissionais de saúde se apegaram a isso e se esqueceram do cuidar no sentido mais amplo. Exemplos desse resgate são as iniciativas de práticas de qualidade hospitalar dos cuidados paliativos, que é o assunto de hoje. Doutor André Felipe, tudo bem? Tudo bom? O senhor concorda com essa abertura aqui do professor Antônio Pazin? Concordo. É uma mudança de paradigmas que a gente está enfrentando na medicina e na saúde de uma maneira geral. Acho que nos últimos 50, 70 anos a medicina evoluiu muito, só que chega a patamares novos que surpreende qualquer pessoa, só que a gente lida com um assunto que é a morte. A morte sempre vai acontecer e faz parte da vida. Toda a vida tem um desfecho final. O problema é que quando a gente confunde a medicina como uma luta contra a morte e não uma luta contra doenças que podem causar a morte, a gente tem esse dilema como se a morte fosse um inimigo a ser vencido, e não é, ela é um final de uma vida. Então isso pode gerar um dilema muito grande, tanto para os profissionais de saúde, quanto para uma pessoa doente e seus familiares, da gente tentar vencer a morte a qualquer custo. O senhor faz parte de um grupo que implantou cuidados paliativos na emergência. Primeiro, o que é cuidados paliativos? Como é que o paciente olha para esse programa que vocês desenvolveram e como é que vocês olham o paciente a partir desse programa? O cuidado paliativo, no momento como nós vivemos, ele é recente, ele começou na década de 60 na Inglaterra e no Brasil começou nos últimos 20 anos, mais ou menos. A definição atual de cuidado paliativo da Organização Mundial de Saúde de 2002 define que é uma assistência voltada a pessoas com doenças sem possibilidade de cura, tendo como objetivo o controle perfeito dos sintomas e o suporte para essa pessoa e os seus familiares, tanto do ponto de vista físico, emocional, espiritual e religioso. E como é que a gente oferece esse cuidado paliativo? Qualquer pessoa que faz o diagnóstico de uma doença que hoje a medicina não oferece possibilidade de cura, ou que se encontra numa fase que não tem possibilidade de cura, essa pessoa deve ser submetida a uma atenção paliativa. O cuidado paliativo não deve ser confundido com que não há mais nada o que se fazer. Pelo contrário, o cuidado paliativo é muito mais a se fazer, além de um tratamento que deixe de ter um potencial de cura. Então nós procuramos identificar nesse contexto pessoas com doenças, geralmente em fase avançada, que o tratamento curativo deixou de ter um benefício e aí necessitam de tratamento curativo. E quem define se aquela pessoa já precisa daquele cuidado paliativo? Ou quais pessoas participam dessa decisão? A tomada de decisão, existem alguns conceitos científicos para a tomada de decisão, alguns conceitos já estudados que encaixam a pessoa nesse critério. Eu vou trazer um muito interessante e provocativo, que é um estudo espanhol que ele trabalha com uma questão que chama questão surpresa. O médico se pergunta para um outro colega essa seguinte frase: você se surpreenderia se essa pessoa morresse nos próximos 12 meses? É uma questão muito provocativa. Se você falar não, você pensar não me surpreenderia, no seu conceito você teria que pensar em cuidado paliativo. Porque a pessoa pode ter uma expectativa de vida menor que 1 ano, então ela precisa de uma atenção maior. E é uma pergunta tão provocativa, mas ao mesmo tempo tão simples, que já foi estudada e viu que o impacto dessa simples questão entre médicos, que numa unidade que trabalha com pacientes com câncer, só de você pensar nisso e perguntar isso,
viu que a sensibilidade do óbito aumentava em 11 vezes nas pessoas que os médicos falavam que não se surpreenderia. Então a gente tem essa percepção que a pessoa não está respondendo ao tratamento. Quando a gente tem essa percepção, a gente tem que pensar nisso, discutir com a equipe e, claro, discutir com o paciente e seu familiar. A tomada de decisão paliativa, ela tem conceitos científicos, mas ela passa numa tomada de decisão conjunta entre equipe de saúde, paciente e família. Que medidas são tomadas a partir do momento que, digamos, médicos, família e paciente, ok, vocês estão com a razão? A partir do momento que é decidido por um cuidado paliativo, o enfoque do paliativo são 3. Controle de sintomas, então todas as ações vão ser voltadas para qualquer sintoma, dor, náusea, falta de ar, dispneia, depressão, qualquer sintoma decorrente da doença que não tem cura, conforto do paciente, qualquer medida que proporcione ele se sinta mais à vontade no ambiente hospitalar e uma coisa muito importante, dignidade. A gente tem que pensar num tratamento que não tire aquela pessoa do que ela é. Até às vezes a gente vai ter que entrar em conflitos com todo o tratamento de saúde padrão. Então às vezes imagine uma pessoa diabética que ela tem o desejo de tomar uma Coca-Cola no fim de vida dela. Ela passou anos e anos falando que não poderia consumir açúcar, mas ela está num contexto, uma complicação do diabetes que não tem, e ela deseja tomar uma Coca-Cola. Então, questões simples. Ela toma Coca-Cola. Ela toma Coca-Cola. É um desejo dela. A gente tem que pensar que a dignidade dela é um cuidado essencial. O senhor falou daqui há uma conversa entre médicos, famílias e pacientes. Mas o médico ou o grupo de médicos faz a comunicação primeiro para a família ou para o paciente? Olha, isso é um dilema também muito grande do paliativo. O foco da ação é o paciente, sempre. Então, tanto do ponto de vista ético quanto jurídico, a gente tem que pensar em primeiro comunicar ao paciente. Porém, passa na sensibilidade da equipe perceber se essa pessoa está apta para aquele momento absorver aquela informação. Tem um especialista em cuidado paliativo argentino, chama Gustavo de Simone, que ele fala que a verdade deve ser dita, sempre. A verdade faz parte do tratamento, porém, como todo tratamento, ela tem dose e efeitos colaterais. Então, a equipe tem que ter um treinamento em comunicação para pressentir que aquela pessoa deseja saber aquela informação ou não. E caso contrário, quem da família pode auxiliar nessa comunicação ou não. Então, dependendo do contexto, a gente sempre prioriza contar para o paciente. Quando a equipe observa que isso não é possível, envolve a família junto também e para essa tomada de decisão. Então, primeiro é o paciente. Primeiro é o paciente. E a rejeição, pela tua experiência, a rejeição se dá mais no paciente ou na família? Olha, geralmente se dá mais com a família. O paciente, infelizmente, ele é vítima de uma doença muito angustiante. Ele sofre todo o tratamento, todas as punções, todos os efeitos colaterais. Ele mesmo acaba por falar, eu não aguento mais, eu quero parar. E a família fica angustiada de pressentir que a pessoa está falecendo e que ela fica impotente. Então, cria o que a gente chama, às vezes, de um pacto de silêncio. As pessoas evitam de falar aquilo ou usam frases assim, calma, você vai melhorar, não vamos desistir. E a pessoa fica angustiada porque não se sente à vontade de falar, não sente esse apoio. Então acaba, às vezes, a família pressionando a manter um tratamento porque ela não está preparada para a pessoa que está num processo de morte. Mas às vezes é muito mais da família, por N fatores, às vezes fatores religiosos, fatores familiares, alguma pendência que a família ainda quer resolver e, por que não, até fator financeiro influencia nesse grau de investimento. O André é um jovem médico, mas escolheu a geriatria para ser um especialista. E trabalha com cuidados paliativos, que seja os últimos suspiros de uma pessoa. Né? Por dizer assim. Pode ser que sejam os últimos de uma semana, de um mês, mas são os últimos suspiros. De um ano, mas mas é classificado ali numa regra que eles têm, de que aquela pessoa precisa ter esse programa, precisa acessar esse programa de cuidados paliativos. E a pergunta é a seguinte, André, com toda a sua experiência no trato desses momentos finais de uma vida, o médico consegue separar a vida dele do trabalho para casa, o médico consegue sair do hospital sem se emocionar, o médico
passa a ser um ser frio nessa hora? Não, eu acho que vai muito do que a gente sabe lidar. Quando a gente fica, um médico tem um treinamento muito caracterizado em procedimento, ele pode usar de recursos para fugir daquele confronto com a emoção. A emoção está lá. Eu acho que não tem como a gente evitar. O que acontece no dia a dia, a gente muitas vezes, da mesma maneira que nós somos treinados para fazer uma cirurgia, para fazer qualquer procedimento, qualquer profissional de saúde, a gente também tem que trabalhar as emoções. E, infelizmente, a medicina e qualquer profissão de saúde ainda carece de espaços para isso. A gente não tem treinamento em comunicação de más notícias, a gente não tem treinamento, assim, um ambiente no hospital para trabalhar com tudo isso. Então pode acontecer do médico usar dos instrumentos que ele foi habilitado, procedimentos, linguagem muito técnica para esconder as emoções dele, porque ele não se sente preparado a lidar. Mas é impossível você passar inerente a uma situação de muita tristeza, muito estresse, assim, emocional. Eu sempre me emociono em graus maiores ou menores, dependendo do vínculo que eu tive com aquela pessoa. Às vezes é um vínculo de meses, anos, às vezes é um vínculo de poucas horas, mas a gente sempre procura, assim, uma coisa que é muito importante, a gente tem que identificar duas coisas, o que é biologia do paciente e o que é biografia. A biologia é aquela doença, aquele sintoma. A biografia é quem é aquela pessoa. Quando a gente foca na biologia, a gente fica muito frio, porque a gente vai trabalhar muito técnico. Quando é biografia, é o pai de alguém que amava tal pessoa, que fazia tal coisa, a gente não tem como se envolver. Uma última pergunta, André. O cuidados paliativos me parece que é uma coisa recente. Você falou em 20 anos no Brasil. Então as últimas perguntas são, todos os hospitais que trabalham com ou emergência ou com atendimento com a possibilidade de morte ao final do tratamento, tem esse grupo de cuidados paliativos? E se não tem, o Brasil precisa avançar muito nesse campo? O cuidado paliativo no Brasil, a gente fala que está engatinhando, começando a ficar em pé e caindo. Por exemplo, aqui no HC, como um todo, começou em 2008 os programas, 2010 nasceu cuidado paliativos aqui no campus, e agora em 2014 a gente está oferecendo a unidade de emergência. Posso falar que uma estrutura como nós temos hoje, na unidade de emergência, é só aqui em São Paulo, no HC de São Paulo. Pouquíssimos hospitais, nós temos ainda uma equipe de cuidado paliativo, somos muitos poucos, e a gente tem muito a crescer. O Brasil ainda tem muito a desenvolver, nossa população está envelhecendo, a gente está vivendo mudanças na sociedade, as pessoas estão reconhecendo mais direitos, e o direito a ter uma morte com dignidade está nascendo essa discussão. Hoje em dia, da mesma maneira que nós discutimos o parto humanizado, a gente vai chegar um momento que a gente vai discutir a morte humanizada. Não vamos ter como escapar desse dilema da nossa sociedade. Eu conversei com o médico geriatra, integrante da equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da unidade de emergência, André Felipe Junqueira dos Santos, que voltará mais vezes no programa para falar sobre este tema, que tem muitos e muitos detalhes que a população precisa conhecer. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.